E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta para a nossa segunda aula do módulo de hidrostática. Nessa aula nós vamos falar sobre o efeito da pressão nos tubos, que geralmente são conhecidos como os princípios de Stevin, de Pascal e de Arquimedes. Eles são super úteis na nossa vida, desde a direção hidráulica, os freios do seu carro, a medição da gordura corporal, que essa não mede não. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá pessoal. Na hora que a gente estiver pensando nos fluidos, a gente tem que lembrar de uma coisa. Eles são daquele tipo que fica olhando para o vizinho o tempo inteiro. Como assim, Igor, olhando para o vizinho? Basicamente, se o vizinho está numa situação melhor que a dele, ele já corre direto para onde está o vizinho para tentar ficar igualzinho. Ou seja, ele vai sempre para onde tem menos pressão. Se o vizinho está mais relaxado, ele corre lá para o vizinho, porque o vizinho não pode ficar mais relaxado que ele não, tem que ficar igual. E quando você bebe alguma coisa com canudo, o que é que está acontecendo? Basicamente, você chupa, no que você chupa, vai diminuir a pressão na parte de cima do canudo. Então o que é que acontece? Ele diz, ei, a pressão está melhor lá em cima. Aí ele sobe. Então, basicamente o que está acontecendo é que você está indo para a região de menor pressão. Vamos fazer um desenho para responder uma pergunta. Se você tivesse um canudo, por exemplo, de 1 metro, será que você consegue tomar água com ele? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai pensar em 2 tubos. Um desses tubos vai estar atuando a água e aqui tem a pressão da atmosfera. Do outro lado, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter a pressão do pulmão e a gente vai ter também a coluna d'água. Na hora que a gente chupa, a gente diminui a pressão do pulmão. Então o que é que acontece? A água que estava aqui no mesmo nível começa a subir. Só que percebam que na medida em que ela está subindo, o que é que vai acontecer? Começa a aumentar essa coluna d'água. E como a gente viu na última aula, a pressão de uma coluna de líquido, ou de qualquer outro fluido, depende de quê? Da densidade, da gravidade e da sua altura. Então, quais são as pressões que a gente vai ter de cada um desses lados? Eu vou chamar esse lado aqui de 1 e esse lado aqui de 2. Então, a pressão do lado 1 ela vai ter que ficar o quê? Igual à pressão do lado 2. Quem que é a pressão aqui? A gente vai ter a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido em 1. E aqui a gente teria o quê? A pressão do pulmão mais a pressão do líquido em 2. Então o que é que acontece? Já que esse pedacinho daqui vai ficar menor do que esse daqui, ou seja, a pressão do pulmão vai ficar menor do que a pressão da atmosfera, vai ser necessário que haja uma compensação. Como? A pressão do líquido 1 vai ter que ser menor do que a pressão do líquido 2. Por isso que ele vai subir. Então, dado que a gente tem uma pressão atmosférica, vamos dizer de 1, a pressão dos líquidos aqui, vamos dizer que seja de 0,5. Esqueçam as unidades por enquanto, isso é só para vocês entenderem. E a pressão do pulmão vai ser aqui também, vamos dizer, de 0,5. Então, quanto está faltando para a pressão do líquido 2? 1. Ou seja, a pressão do líquido 2 é 1. Com isso daqui, o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia calcular, como nós vimos antes, densidade, gravidade e altura. Dá para a gente calcular a altura máxima. A partir dessa altura máxima, a gente consegue checar se a gente consegue tomar água lá naquele canudinho de 1 metro ou não. Tudo bem? Então, pessoal, é esse modelo de 2 tubos que a gente vai estar utilizando para ajudar a pensar nas questões de hidrostática. Regra geral, aqui as pressões vão ser iguais. Se elas não forem iguais, o que é que vai estar acontecendo? Uma vai diminuir e a outra vai aumentar até que fiquem iguais, ou seja, até entrar em equilíbrio. Então, pessoal, como que nós podemos fazer esses tubos? Basicamente, tem 2 modos da gente pensar. Seguinte, eu vou desenhar aqui os tubos. Essencialmente, eles podem ser considerados abertos, em que a pressão atmosférica vai fazer diferença, ou fechados. Então, quais são as combinações que a gente pode ter? Nós podemos ter 2 tubos abertos, ou um aberto e um fechado, ou nós podemos ter os 2 fechados. Por enquanto, a gente vai se ater a esses 2 primeiros aqui, tudo bem? E eu vou fazer já aquela divisão, vocês viram,
para que a gente tenha os lados. Então, eu vou chamar esse lado daqui de 1 e esse lado daqui de 2. Tudo bem? Nas caixas abertas, a gente vai ter o quê? A influência da atmosfera. Então, vai ter a atmosfera aqui e vai ter a atmosfera aqui. E nos fechados, a atmosfera entra? Não, ela só entra nos abertos. Então, como que a gente pode fazer? A partir da nossa regrinha geral, a gente tinha dito que a pressão de um lado vai ter que ser igual à pressão do outro lado. Então, o que a gente vai ter aqui do lado 1? A gente vai ter a pressão do líquido em 1 e a pressão da atmosfera. Do outro lado, a gente vai ter o quê? A pressão do líquido em 2 e a pressão da atmosfera. Como é a mesma, a gente pode inclusive cortar. Ou seja, a pressão dos líquidos será igual. Já na de baixo, que a gente tem um aberto e um fechado, eu vou dizer que esse pedacinho daqui, pessoal, é uma caixa, mesmo que ele não seja. Então, o que é que acontece? Do lado 1, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a pressão da caixa e a gente vai ter a pressão do líquido em 1. Quem que a gente teria do lado 2? A pressão da atmosfera e a pressão do líquido em 2. Percebam uma coisa. Se a caixa tiver uma pressão maior do que a atmosfera, vai ter mais líquido ou menos líquido lá dentro? Se isso daqui for maior e isso aqui for menor, o que é que vai ter que acontecer? Esse pedacinho vai ter que ficar menor e esse pedacinho vai ter que ficar maior. Para quê? Para compensar e ficar igual. Ou seja, a altura vai ser maior do lado que tiver a menor pressão entre a caixa ou a atmosfera. Tudo bem? Então, algumas coisas que se pode perguntar é, por exemplo, qual que é a relação entre a altura dos líquidos que vão ser colocadas? Como a gente viu que a pressão dos líquidos é a densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido 1 e do líquido 1. Do outro lado a gente vai ter o quê? A densidade de 2, a gravidade e a altura de 2. Como a gravidade vai ser igual para ambos, a gente corta ela também. Ela desaparece da nossa fórmula. Então, o que é que acontece? Se a densidade de um for maior, ele vai precisar de menos altura. E quem tiver menor densidade vai ficar com a maior altura. Então, por exemplo, se a densidade de 1 é 3 vezes maior do que a densidade de 2, então o que é que pode acontecer? No lugar de D1 a gente pode escrever 3 vezes a densidade de 2. Então o que é que acontece? Se a gente tem um 3 aqui, vai ter que aparecer um 3 do outro lado também. Como que a gente pode fazer isso? A gente começa cortando aqui o D2, que está aparecendo dos dois lados. Então o que é que acontece? A altura 2 é 3 vezes a altura 1, ou seja, o líquido que era 3 vezes menos denso precisou de uma altura 3 vezes maior. Tudo bem? Então, vamos apagar aqui para voltar. Nós temos D1, G e H1. E aqui nós teremos D2, G e H2. E se as densidades forem iguais? Aí as alturas também vão ser iguais. Por quê? Se D é igual e G é igual, os dois não contam. O que é que vai acontecer? A gente vai ter H1 igual a H2. Tudo bem? Já desse outro lado, a pressão da caixa e da atmosfera não tem uma fórmula, ela é simplesmente um valor. Então, o que é que acontece? A gente vai ter pressão da caixa mais D1GH1 é igual a pressão atmosférica mais D2G e H2. Aqui a gente não pode cortar ninguém, porque o G não aparece na pressão da caixa, nem aparece na pressão atmosférica. Mas o que é que a gente sabe? O lado que tiver a menor pressão da caixa ou da atmosfera vai precisar da maior pressão do líquido. Então, o que é que acontece? Se a pressão da caixa for pequena, se essa pressão daqui for baixa, a gente vai precisar ter uma pressão do líquido maior. O que quer dizer que provavelmente essa altura será maior do que essa. Se as pressões aqui forem iguais, então as pressões do líquido vão ser iguais também. O que quer dizer basicamente o quê? Que a gente vai ter a mesma altura. E se as pressões forem diferentes, o que é que acontece? A gente vai ter alturas diferentes que vão estar tendo que ser compensadas. Ah, Igor, então que todas as ideias partem do pressuposto de que as pressões vão ter que se compensar? Exato! Então, voltando para a nossa questãozinha que a gente tinha feito a respeito da altura que você poderia tomar. Nós temos aqui o pulmão, que ele é fechado, e nós temos a atmosfera, que é aberto.
Então o que acontece? A pressão de um lado vai ter que ser igual à pressão do outro. Daqui, estou faltando o G, já que nós teríamos a pressão do pulmão, seria a nossa caixa, seria igual a densidade, altura e gravidade, mais a pressão da atmosfera, densidade, gravidade e altura. Então o que acontece? Nós teremos o quê? Se nós quisermos encontrar a altura máxima, nós vamos precisar dessa altura daqui, que seria a altura em que a gente ainda consegue compensar. Então, nós temos que D1, H1 vezes G, seria igual a quem? A pressão atmosférica mais D2, G e H2, menos quem? A pressão dos pulmões. Como a gente vai estar tomando então o mesmo líquido, a gente pode dizer que a densidade vai ser a mesma. A gente tem D1, G e H2. Esse pedacinho daqui que está somando, a gente pode passar pela subtraindo. Então a gente teria D1 vezes H1 vezes G, menos D2, H2 e G, seria igual a quem? A diferença entre a pressão atmosférica e a pressão do pulmão. Como a gente tem a mesma densidade que está acontecendo aqui, e a gravidade também é a mesma, a gente pode colocar isso em evidência. Então, D1 vezes G, multiplicando quem? H1 menos H2, vai ser igual a diferença entre as pressões atmosférica e a pressão dos pulmões. Então, algumas coisas que a gente pode tirar daí. Primeiro, do que é que depende isso? Ele vai depender da densidade do líquido. Ele vai depender também de quê? Da gravidade. Quanto maior for a densidade, o que é que vai acontecer? Menor vai ser a altura que a gente consegue suportar. Quanto maior for a gravidade, menor também vai ser a diferença de pressão que a gente vai conseguir criar. Ou seja, você consegue tomar mais fácil, pelo canudinho, água na Lua ou na Terra? Na Lua, porque a gravidade é menor. Então é como se a água pesasse menos, a coluna consegue ser maior. E se você estivesse tentando tomar água ou refrigerante? Bom, refrigerante está cheio de açúcar e outras coisas. Então o que é que acontece? Ele é mais denso. Então você provavelmente vai conseguir fazer uma coluna maior de água do que de refrigerante. E bem, voltando só um pouquinho, o que é que acontece então se nós tivermos os dois fechados? A gente vai partir da mesma premissa, que a pressão de um vai ser igual à pressão do outro. Deixa eu apagar então esse pedacinho daqui. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que a pressão do lado 1 vai ter que ser igual à pressão do lado 2. Só que aqui a gente não vai estar falando exatamente da diferença de altura. A gente vai falar de uma outra coisa. A gente sabe que uma das definições de pressão é que ela é força sobre área. Então a gente vai ter força 1 sobre área 1, vai ser igual ao quê? Força 2 sobre área 2. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse pedacinho daqui, será que ele tem a mesma área desse? Não, né? A área 1 é muito menor do que a área 2. Então o que é que vai acontecer? Se essa área daqui é menor e essa área daqui é maior, para que eles continuem sendo iguais, então o que é que acontece? Essa força também vai ter que ser pequena e essa força aqui vai ter que ser grande. Ou seja, pessoal, isso aqui é um tipo de alavanca, também conhecido como a prensa de Pascal. Então o que é que vai estar acontecendo? A gente tem como, através de uma área pequena, produzir com uma força pequena, fazer o quê? Provocar em uma área grande uma força grande. Na hora que você está, por exemplo, querendo levantar um carro numa oficina mecânica, e você quer só fazer a sua forcinha aqui, o fato é que você pesa muito menos do que o carro. Então dá para levantar? Dá, desde que você fique no lado mais estreito da coisa. Tudo bem? Daqui, a gente ainda pode falar sobre uma outra coisa, que é sobre o volume que andou. A gente sabe que o volume ele é definido também como sendo área vezes altura. E, apesar das áreas serem diferentes, todo volume que sair daqui tem que chegar do outro lado, porque não tem para onde sair. Ele está dentro de tubos fechados. Então, o que é que a gente sabe? Que o deslocamento de um vai ser igual ao deslocamento do outro. Ou seja, a área de um vezes a altura, a variação da altura do outro, vai ser igual à área do outro,
vezes a variação de altura também. Então o que é que acontece? Quem tiver a menor área vai ter que variar a maior altura. Então, o que é que vai estar acontecendo? Se você descer tipo até aqui, o que vai estar acontecendo é que o carro vai subir tipo até aqui. Por quê? Porque a área em que o carro está colocado é tipo muito maior do que a sua. Então o que é que acontece? Quando você deslocar um volume de água suficiente para subir o carro aquele pedacinho, vai ter tudo dado certo. Mas perceba como sua área é muito menor, a sua altura vai ter que ser muito maior. Então, pessoal, para encerrar, a gente vai para as nossas palavras-chave. Não são muitas, como vocês podem ver. Desde que vocês consigam explicar tudo que vocês viram a partir daqui, tá joia, pessoal. Toquem para frente, qualquer dúvida, podem voltar, vocês vão conseguir encontrar o que é que está faltando. E daqui, só resolver os exercícios, continuar revisando, tá joia. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos.